sempre o Maurício estava sempre falando que ele devia estar estudando, não deixar, né, em segundo plano o francês e o espanhol. E, bom, eu acho que eu devia ter escutado mais, mas mesmo assim foi o suficiente para ter um resultado que não me deixou fora da aprovação. Especificamente de francês e espanhol, tem uma questão que o modelo da prova muda com uma certa frequência maior do que o que muda o resto da prova. Então, você não pode ficar também muito focado no formato, se é teste, se é tradução e resumo, por exemplo. Se fosse para adivinhar, provavelmente a pessoa adivinharia que vai se manter o que foi ano passado, mas nada garante isso também. Então, você tem que estar mais focado em realmente estar aprendendo os idiomas, que até acho que é mais satisfatório do que você ficar estudando o idioma pro CACD, porque no final as coisas podem mudar e o que você as técnicas, sei lá, que você acabou desenvolvendo para a questão objetiva, por exemplo, no ano que virou a tradução, você acabou perdendo grande parte. Então, é bom estar mais focado em estudar o idioma como um idioma mesmo, não como uma ferramenta para fazer uma prova. Que mais? Só uma coisa que a gente estava falando antes da nota. Você não manter o desempenho. Por exemplo, em 2017, que foi o ano que eu não passei, a minha nota de geografia, se eu não me engano, somando a prova, foi a mais alta que teve naquele ano. E em 2018, por exemplo, isso não aconteceu. Não porque eu estudei menos geografia, talvez eu tenha estudado menos geografia, mas nada garante que aquelas matérias específicas, aqueles subtemas, vão ser os que vão ser cobrados de você no ano que vem. Então, você tem que continuar estudando e sempre de uma forma mais abrangente. Ok. Para a gente encerrar essa parte sobre o coaching e depois passar a falar da redação, uma questão importante. Bom, você fez o ciclo comigo em 2017, foi até o fim do concurso, né? Não passou no concurso. Depois repetiu o ciclo para 2018. Eu queria que você falasse um pouco o que você acha e por que, mesmo não tendo passado no concurso, você escolheu continuar com o coaching para o ano seguinte. Que uma das coisas que eu vejo, inclusive em alguns alunos meus, não só, né, mas em alunos meus, ex-alunos meus, e às vezes vendo na discussão dos grupos, que uma das dificuldades que os candidatos têm é uma certa falta de consistência e de convicção na metodologia, né? As pessoas estão muito preocupadas em encontrar uma metodologia que resolva todos os problemas rapidamente, ou se não está conseguindo o resultado que quer, acha que tem que fazer uma mudança muito brusca de método, né, que a mudança muito brusca de método vai resolver. E geralmente isso é um caminho muito rápido para as coisas darem errado. Claro que não significa também que se você está estudando errado de um jeito que não dá certo para você, se você ficar repetindo aquilo para sempre, você vai continuar cometendo esse erro. Mas, enfim, a pergunta é você dizer por que mesmo depois de você não tendo passado, você escolheu continuar e como você percebe essa questão da consistência da metodologia. Uhum. Acho que o principal é que eu via que tinha uma evolução. Assim, mesmo que você se questione, provavelmente quando você tem um resultado negativo, você vai questionar se realmente está funcionando. Mas para mim era muito claro a evolução que eu tinha tido de um ano para o outro. Isso não é questão de classificação no concurso, porque isso depende de muitas outras variáveis. Como eu me sentia muito mais à vontade, por exemplo, de responder uma dissertativa de PI no final de 2017, em comparação com como eu estava em 2016. Então, isso me deu uma certa confiança de acreditar que estava tendo uma evolução, que o método estava funcionando de alguma forma. E uma coisa que, assim, quando na proximidade da terceira fase, principalmente, em 2017, acabava me dedicando muito mais a dissertativas, e o Maurício sempre dá um feedback, além do feedback que você provavelmente vai ter do curso que você está fazendo, a questão dissertativa de terceira fase, aí o Maurício acabava dando alguns, digamos, um plus a mais, que provavelmente quem está no curso regular não teria. E eu acho que é bom ter essa visão de mais de um professor que entende do assunto. Por exemplo, assim,
o Maurício era muito claro que economia ele não dominava tanto, então ele não comentava economia. Mas, por exemplo, PI, geografia, história, eu via que tinha muitas coisas que eu acabava pegando com o Maurício que no curso que eu fazia com os outros professores acabavam não tendo um enfoque tão grande. Além disso, né, eu acho que é importante que tenha esse acompanhamento contínuo. Por exemplo, do Maurício, do seu coach, provavelmente o Maurício, espero, acompanhar e ver as dificuldades que você tem. De ver que uma questão que você fez, por mais que você tenha recebido uma boa nota da correção do professor do curso regular, ali está faltando alguma coisa. E por exemplo, na semana seguinte, direcionar uma leitura específica ali naquele ponto. Aí, voltando em economia, que eu acabei não respondendo na outra pergunta. Economia, a gente teve, como eu falei, o Maurício, eu acho que é uma honestidade de reconhecer que economia não tem um domínio tão grande e recomendar alguns professores específicos que ele tem confiança nisso, e eu acho que deu super certo. Economia, para mim, acaba tendo até uma certa facilidade, acho que talvez em relação à média, principalmente na parte de micro, assim, que é muito numérica, talvez até um pouco mais árida e teórica, por causa dessa formação em engenharia. Então, talvez aí eu tenha tido uma certa complementaridade aí, mas, de qualquer forma, sempre com leituras em economia também, em história econômica, que é uma parte que eu não dominava nada, por exemplo. Que mais? Acho que é isso. Tá. Ok, só para complementar uma coisa que você disse, também para esclarecer para as pessoas aqui, quero deixar gravado para você não ser mal interpretado, nem eu ser mal interpretado depois. Em momento algum na orientação, eu questiono a qualidade dos professores que estão corrigindo, né? Não é essa a minha preocupação, né? Quando eu estou fazendo a correção da terceira fase, assim, eu estou procurando, por exemplo, o que poderia estar naquela resposta que a maioria dos outros candidatos não colocaria, certo? E o que não está lá que o candidato sabe, né? Que eu sei que ele sabe, que ele estudou e que ele poderia ter colocado naquela resposta, né? Porque principalmente quando você está tendo uma aula de curso, muitas vezes os professores estão corrigindo em massa, então eles não conseguem fazer um comentário tão detalhado da questão, né? Não é uma questão da qualidade do professor ou não. E sobre as leituras também, que é uma das coisas, um dos dilemas, né, que os candidatos sempre têm. Mas e as leituras que os professores estão me recomendando em relação às suas? O que eu faço, né? Bom, geralmente a gente adota a metodologia de seguir nas minhas leituras, né, na maior parte das matérias, porque no final das contas, se vocês pensarem aí, todo mundo passa por essa experiência, né? Cada professor trata a sua matéria como a matéria mais importante, o que para ele é a matéria mais importante, né? Mas vocês têm que equilibrar o estudo de 11 matérias. Se vocês tentarem fazer tudo que todos os professores de todas as matérias mandam, que eles consideram importantes, vocês vão estudar 24 horas por dia, não vão dormir, não vão conseguir cumprir. Então, isso é uma questão importante também para ordenar no processo de preparação, né? Que eu acho que era só para fechar a parte do coaching, né? Agora, nos próximos 10 minutos, a gente vai falar um pouco sobre redação. E aí, às 19h40, eu vou abrir os últimos 15 minutos para ver algumas perguntas que vocês deixaram no chat. Vocês podem ir deixando perguntas no chat aqui, que depois eu vou repassando aqui para o Henrique responder algumas ou as mais importantes. Certo, pessoal? Bom, Henrique, então, redação. Vamos lá. Como foi a tua preparação de redação? Qual foi a diferença que tu sentiu e por que, né, que tu te manteve também fazendo redação comigo separadamente até o final, e qual foi o teu resultado? Uhum. Redação foi um negócio que eu estava sempre preocupado, porque eu sabia que, principalmente em relação às formações que normalmente o pessoal tem, que presta o concurso, eu estava muito mais atrás em termos de prática, até de forma que era esperada. Provavelmente alguém que vem do direito ou de RI já teria alguma familiaridade maior com o que se pede no concurso. Então, eu acabei fazendo um curso de redação antes de eu fazer com o Maurício, naquele primeiro ano que eu estava estudando, porque
Eu estava muito confiante, achei que eu realmente ia passar no TPS, mas, bom, enfim, não foi um tempo e um dinheiro desperdiçado. O que eu acho que tem de diferencial do Maurício, de redação, é que ele não impõe, assim, uns formatos rígidos ou fórmulas padrões do que você pode e do que você não pode fazer. Fica muito claro, assim, com o decorrer do curso de redação, o que você tem que ter um certo entendimento do qual é a lógica, porque certas fórmulas não são aceitadas pela banca e porque outras são. E essa mesma fórmula, talvez em outro contexto, você possa usar ela. E a outra coisa é de você não ter esse padrãozinho rígido de redação, de ter exatamente um parágrafo de X linhas, depois o outro de X linhas, e desenvolvimento dessa forma, porque depende do tema que a banca te propõe. E isso você não tem domínio nenhum sobre o que vai vir para você, tanto na redação quanto nos exercícios. Então é uma questão de você entender o que é a prova, o que se espera, como a banca, de certa forma, pensa, o que é uma redação e um exercício bem feito, e você se adaptar conforme aquele enunciado específico. E eu acho que isso teve uma prática bem grande, assim, uma amplitude bem grande de possibilidades de redação de exercícios. E, assim, eu não sei se um curso extensivo desde o começo seria a melhor recomendação, considerando que você tem uma série de leituras para fazer. Mas, com certeza, quando você já está num nível mais avançado, você fazer só a redação entre o TPS e segunda fase não é suficiente. Você tem que ter um desenvolvimento, uma evolução contínua, e isso você só tem no extensivo mesmo. Às vezes até, acho que no primeiro ano eu não estava fazendo a redação extensiva ainda com você, né? Foi só o... Não, você fez depois. Foi o intensivo para a segunda fase de 2017, e aí eu vi essa diferença, como estava escrevendo, do começo do curso para o final, e aí eu acreditei que realmente estava tendo efeito. E acho que, bom, acho que teve efeito mesmo. E outra coisa, assim, que cada um vai ter um background diferente, e isso você não vai conseguir mudar. E uma coisa que, por exemplo, eu via que dava muito certo, acabou que na redação de 2018 eu achei que não cabia, eu realmente acho que não cabia mesmo. É, por exemplo, que eu, apesar de não ter uma formação em filosofia, em ciência política, eu gostava muito de ficção científica. E aí, quando eu podia, na redação, eu ia lá e conseguia colocar alguma coisa de ficção científica, eu colocava lá um George Orwell, um Isaac Asimov, e isso é uma flexibilidade que você tem que ter para escrever. Você tem que usar o que você domina mesmo. Não adianta você colocar alguma fórmula, alguma citação, porque você viu em algum lugar e acha que isso faz sentido, mas fica artificial. O seu texto tem que ser realmente natural, e eu acho que realmente eu consegui desenvolver bem isso com o Maurício. Ok. Para fechar, antes da gente abrir para as perguntas, a questão mais importante, assim, principalmente em relação às diferentes aulas que você fez, o que você sentiu de diferença na metodologia e no resultado em relação à estrutura e ao conteúdo da tua redação? Assim, o curso que eu fiz antes, eu realmente não acho que era o mais rígido de todos, assim, pelo que eu tenho conversado com colegas, principalmente agora depois, que tem outros históricos. Mas de ter essa abertura para que você realmente consiga ter um estilo próprio seu, e ele se mostrar ali no papel, e você só adequar o seu estilo, a sua forma de escrever, a sua forma de pensar, acho que talvez seja até o principal, porque colocar no papel é um trabalho basicamente mecânico. Acho que o mais importante é você realmente conseguir articular uma argumentação para sua redação que faça sentido, e isso é difícil você realmente deixar ela quadrada para um molde que vem de um professor X. Então, eu acho que isso que fez realmente bastante diferença, que o molde está aberto, pelo menos eu achei que estava aberto,
para as minhas, para a forma que eu estruturar o pensamento, que eu imagino que seja bem diferente de outros alunos que vêm, tem outras formações, outras leituras feitas, outro histórico de vida, e você pegar essa sua forma de pensar, essa sua forma de argumentar, e em cima dela você evolui para o que se adequa ao que a banca espera. Isso é basicamente como você consegue fazer um bom texto seu, né? Tá, com o seu conhecimento e o seu estilo, você conseguir fazer um bom texto que não pareça algo pré-formatado igual ao que 2/3 das pessoas estão escrevendo, né? Como eu digo sempre nas aulas, tem até alguns alunos meus aqui, outros que já foram, mas como eu digo sempre nas aulas, o primeiro argumento que você pensar vai ser o primeiro argumento que todo mundo vai pensar, né? O segundo argumento que você pensar, 75% das pessoas vão pensar também. O terceiro, 50% das pessoas vão pensar, né? A partir da quarta alternativa que você começa a ficar realmente diferente, né? No seu texto. E usar esse conhecimento prévio faz diferença. Bom, Henrique, obrigado. Eu vou abrir aqui agora, mesmo nas perguntas, só fica até o final, porque tem uma surpresinha no final, um aviso surpresa. Eu vou abrir aqui para ver as perguntas que vocês deixaram. Se vocês tiverem mais perguntas, podem deixar. Vou passando as principais ou as que têm respostas mais objetivas. Henrique, pergunta da Tamires, você passou no TPS na segunda tentativa? Na segunda, não. Então, 2016, quando eu comecei a estudar, que foi a segunda numericamente, mas 2015 realmente eu acho que não tinha nenhuma condição de passar, porque eu estava muito desinformado sobre o concurso que eu achei que ia passar. Então, em 2016 eu não passei. 2017, que foi o primeiro ano que eu estava inteiro estudando, já estava fazendo coaching, aí eu passei, sim. Ok. Walker pergunta, que é também uma das perguntas mais recorrentes. Já que não fichava, como fazer as leituras e reter o conhecimento? Acho que o principal é a repetição. Não tanto a repetição da obra, mas a repetição dos temas que você está estudando ali. E, assim, a revisão antes da prova, acho que tem alguma pergunta aqui sobre isso, como você faz a revisão da leitura se você não tem o fichamento. A mesma coisa, do tom, exatamente. Tem algumas obras, alguns manuais que acabam sendo mais, assim, é quase um propício para você fazer essa revisão antes da prova. É claro que você não vai ter o tempo de ler com a mesma atenção, né, num pré-prova, até porque você vai ter mais leituras para revisar, mas se você tem feito aquela leitura... Né? Mas também não vai precisar de tanta atenção, de tanto que você leu. E você tendo feito essa leitura, você já sabe, depois de um certo tempo, você acaba sabendo onde está cada ponto, você sabe o que você costuma esquecer, por exemplo. Apesar de ser quase um paradoxo, você saber o que você vai esquecer, mas você fazendo os exercícios, você já sabe qual é um ponto mais fraco que você tem, e aí na leitura, que você já tem uma certa familiaridade, você vai saber em que lugar buscar, em que pontos dar mais atenção, por exemplo. E eu acho que realmente a eficiência que você ganha não fichando compensa você não ter o fichamento para revisar. Principalmente se você for que nem eu, que acha que tudo é importante, você grifa tudo, não adianta nada. Não. Deixa eu fazer um comentário breve sobre isso, até para as pessoas entenderem, né? Porque essa questão da repetição, ela se consolida porque também o rendimento de leitura vai aumentando, né? Então, na verdade, a velocidade, o aproveitamento de leitura que você tem lá depois de 8 meses é muito maior do que o que você tinha no primeiro mês. Então, numa situação como a do Henrique, né? E de outras pessoas também, que entram na metodologia e se integram e fazem tudo, né? E fazem tudo como está programado para fazer, ele já vai ter passado pelo mesmo tópico 4 ou 5 vezes quando chegar no momento da revisão. Vai passar por esse tópico com leituras, com repetição de leitura, com lista de exercício, com aula de revisão, quer dizer, os tópicos batem e rebatem, né? Um dos problemas, uma das maiores dificuldades, assim, os equívocos, eu acho, inclusive, que as pessoas cometem na preparação, é tentar estudar o edital por tópicos, né? Então, esgotei esse tópico, está estudado, eu só vou ver lá na frente de novo, né? E, às vezes, isso não... Na maior parte das vezes, isso não é suficiente. Tem uma pergunta aqui de quem foi? Foi do Bruno.
que é, eu acho que você falou um pouco antes, mas não custa repetir. Como ficou sua vida social durante a preparação? O que é vida social? Para um aprovado no CACD. Ah, é bem complicado. Acho que isso tem que ficar bem claro que não é fácil, realmente. O concurso não é fácil, a preparação não é fácil. E eu diria que, pelo que eu vi da carreira, a carreira também não é fácil. Não. Exige sacrifícios da Isso eu sua posso vida. falar com mais. Isso eu posso falar com certeza. 12 anos já realmente não é fácil. Vai exigir sacrifícios da sua vida social, da sua vida profissional, se você já trabalha com outra coisa. Provavelmente você vai Amorosa. 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 Não, mas isso é importante, não é? Isso é importante dizer. Você teve uma namorada que te apoiou desde o princípio. E isso é uma coisa muito importante de você ter, né? Sim, Porque sim. pode te desestabilizar completamente durante a preparação, né? Se você resolve, se faltam 3 meses para a prova, você resolve se apaixonar loucamente e entrar num 9,5 semanas de amor, você tá frito. E se você entrar numa crise gigante na véspera da prova também, isso também te desestabiliza. Parece brincadeira, mas não é. Isso é muito importante. Foi um problema que tu não teve, felizmente, né? Sim, sim. A minha esposa, né? Ela apoiou desde o começo. Foi um projeto conjunto que a gente embarcou e realmente acho que foi essencial também. É claro que isso é um negócio que a gente não tem um controle, assim. Mas, por exemplo, eu acho que Mas uma dá coisa para que... evitar problema, Henrique. Aí, Sim, falando aqui como mais velho, tá? A gente realmente não tem total controle, mas dá para evitar várias fadigas, né? Isso dá para evitar. então, bom, sobre a vida social acabava sendo bem mais complicado, assim. Acabava vendo muita gente só em casamento, nascimento e funeral, assim. Porque... Espero que não muitos funerais, né? Não muitos funerais, felizmente. Mas... É, existe sacrifício, realmente. Você vai ter que passar alguns fins de semana, principalmente perto da prova, estudando, revisando, lendo, fazendo exercício simulado. E acho que isso a gente não falou e eu acho que é importante. O simulado tem que ser um simulado, realmente. Quando você faz um simulado, você tem que fazer na sequência, com o tempo, contando. E isso vai exigir, por exemplo, que você perca um sábado fazendo isso. Porque a prova é de dia inteiro, de fim de semana inteiros, por exemplo. Isso é mais difícil de simular. Eu acho que a maratona que é a terceira fase. Mas, enfim. Mas, assim, uma coisa que eu não deixei de fazer foi tirar férias, por exemplo. E uma das férias que eu tive foi quase que imediatamente antes da prova de 2017. E, bom, eu não me arrependo de ter tirado as férias. Realmente, você precisa de um certo período de higiene mental, assim. E tem que ter algum período de lazer também, algum período de descanso. Por exemplo, a mim era domingo de tarde, mas porque eu achava que era suficiente para descansar, para manter meu casamento também, né? Porque tá o tempo inteiro longe da esposa também não dá. Tem 3 perguntas aqui que não são iguais, mas se referem mais ou menos à mesma coisa, mas é que eu acho que as 3 acabam enfocando um pouco a metodologia que a gente desenvolveu, né? Primeiro é a do Leandro, né? O preparo para o TPS, a terceira fase foi muito diferente, né? Para você explicar a diferença, né? De como foi, como foram as etapas. Economia, né? Que era uma disciplina que é baseada em aula, né? E como você estudava para geografia, né? Então, se eu puder resumir as 3 coisas, porque eu acho que geografia é uma disciplina primeiramente baseada em leitura, economia em aula e a preparação das etapas é diferente, né? Então, acho que... Uhum. Bom, pegando a mais geral aqui, das etapas, a preparação é diferente. Assim, é claro que o que é exigido de você é diferente, mas eu acho que basicamente elas não são. A preparação não pode ser tão diferente assim. Você tem que ter o domínio daqueles conteúdos que estão no edital. Você tem que ter. É claro que é diferente você só marcar um certo e errado ali, avaliar numa posição passiva de só pegar assertiva e você chegar na terceira fase e compor uma redação. Então, no sentido de leituras, eu acho que as leituras acabam sendo úteis para ambas as fases. Aí a preparação mesmo, os exercícios, você realmente tem que praticar as duas etapas. A terceira fase, eu acho que o principal é você realmente simular a prova, porque eu acho que tem
uma certa cobrança, assim, de você realmente saber tudo, e aí você vai ficar tentado a fazer uma revisão antes de fazer o exercício. Aliás, fazer a revisão antes de fazer o exercício, não. Você fazer o exercício revendo ao mesmo tempo. Isso eu acho que é totalmente inválido, assim. Você acaba não estudando, assim. Agora, você rever antes de fazer o exercício, eu acho que vale a pena. Porque no final das contas, você vai fazer o exercício, se você não fizesse nenhuma revisão antes. Você vai fazer o exercício, vai assistir a aula de correção, e aí você vai estudar. Então, por que você não estudar antes? E aí, quando você está fazendo o exercício, já é uma prática, já é um exercício de fixação para você. Claro que sem ficar acompanhando as notas do lado, assim, acompanhar, pegar livro para copiar data, alguma coisa assim. Realmente você ter essa prática, eu acho que é essencial. Bom, a economia a gente falou já um pouco, mas é muito mais aula do que leitura, tirando a parte de história econômica, que eu acho que tem que ter as leituras realmente. É como se você estivesse preparando para uma prova para PI ou história. Tem uma narrativa que você tem que. Desde que você domine os conceitos econômicos envolvidos. Né? Sim. Porque senão você está perdendo o seu tempo. Só um pequeno comentário aqui sobre o que você falou, eu acho que é importante para deixar claro. Né? Uma das coisas que acontece muito em preparação da terceira fase primeiro, às vezes as pessoas querem começar estudando para a terceira fase lá no início da preparação, né? Como, tipo, fazer questão da terceira fase no início da preparação, antes de ter domínio dos conteúdos, que eu considero equívoco. A outra coisa que eu acho que você disse, que é bem claro, que fazer a questão da terceira fase estudando ao mesmo tempo é péssimo, mas você estudar antes de fazer a questão é importante, porque vem uma segunda falácia da preparação, né, que é de que, eu vou escrever a questão com o que eu sei. Bom, mas você está simulando, o que importa é o conhecimento que você tem no dia da prova, né? E não o conhecimento que você tem hoje. Então não adianta, você não sabe nada sobre um tema, não adianta você reproduzir essa ignorância no papel, você perdeu 1 hora da sua vida ou 2 e aquilo não te rendeu nada. Então vale a pena você estudar antes e escrever depois, né? Com o tempo marcado, tudo e tal. É importante deixar isso. Henrique, qual a cidade você está com 28? 29? Não, 31. 31? Ixi, cara, nós passamos com a mesma idade, então. Mesma coisa. Bom, só para responder a pergunta da Tamires aqui, que não me conhece. Tamires, eu sou diplomata também. A minha formação a minha primeira formação em letras, com mestrado em letras. A minha segunda formação posterior é em cinema. E eu dou aula de redação desde 2007, né, logo depois que eu passei, e coaching desde 2008. Então são 12 anos, meu Deus. 12 anos dando aulas, certo? Henrique, obrigado. Rapidinho, a gente tem um pouquinho de tempo ainda? Tem 5 minutos. Só para falar um pouco sobre geografia, que a Bárbara perguntou, eu não sei se é isso que ela estava pensando, mas eu realmente vi a geografia um pouco diferente, porque a geografia tem uma questão que é ter muito dados, e de certa forma tem uma certa cobrança, assim, de você realmente colocar dados. E eu acho que isso daí não é nem tanto uma questão que a gente discutiu muito, que é uma forma que eu me sinto mais calmo antes de prova, que eu ficar lendo um monte de coisa antes da prova. E o que eu ficava lendo antes da prova eram os dados de geografia, assim. Eu fazia isso também. Eu também fazia isso. As tabelinhas de IBGE, isso tudo. É isso mesmo. E, assim, tem que ter uma certa segurança que você não vai decorar tudo e, na verdade, ninguém vai decorar tudo. Então, o que você conseguir reter, tem que ter a tranquilidade de saber que ninguém vai fazer uma prova perfeita, você tá seguro. Se isso for uma coisa que vai te deixar mais ansioso, eu recomendo que você não faça, simplesmente. Ficar estudando na véspera, assim, porque é um mecanismo que eu sempre tive de... Eu também sou assim. Mas eu também era assim. É por isso que tu é o perfil de aluno que sempre dá certo comigo, porque eu também é o mesmo nível de loucura. Quanto mais eu estudo, mais eu acho que eu preciso estudar, mas eu não me sentia inseguro com isso, né? Eu ficava mais seguro estudando mais. É meio louco, assim, mas cada um funciona de um jeito nesse caso. Pessoal, só para eu dar o último recado para vocês aqui. Bom, a gente fez a live com o Henrique. Depois eu vou colocar a parte que foi gravada da live, porque eu esqueci de iniciar a gravação da primeira parte, no YouTube. Mas quem esteve presente aqui na live vai ficar privilegiado. A gente vai lançar agora, nesse final de semana ainda, a promoção dos pacotes da aula de redação e abertura de vaga para o coaching em grupo,
ok? E todos que estavam presentes aqui na redação, aqui na live, né? O pessoal que está presente aqui na live, eu tenho a lista, vai ter 20% de desconto adicional sobre o valor já promocional, desde que faça a matrícula até a próxima segunda-feira, certo? Então, esse é o benefício que fica para todo mundo que participou aqui. Viu aqui a simpatia do Henrique, né? A minha nem tanto, mas o Henrique realmente é um cara muito simpático, muito carismático. Agradeço a todo mundo e boa sorte para todos na preparação. Um abraço, Henrique. Um abraço, até mais. Um abraço para todo mundo, boa noite. E fiquem ligados aí no lançamento da promoção. Os links vão ser divulgados até hoje à noite. Tá certo? Boa noite.